Olá, eu sou a professora Camila De Masi, e hoje a gente vai falar nessa aula sobre o transtorno de oposição desafiante. Eu sou mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, neuropsicóloga pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia do sono pela Universidade Federal também, e psicóloga do sono certificada pela Academia Brasileira do Sono. Hoje a gente vai falar então do transtorno de oposição desafiante, abordando critérios diagnósticos, os processos de avaliação neuropsicológica e avaliação do comportamento. Lembrando que aqui eu usei o termo transtorno de oposição desafiante, que é a maneira como o nome, né, do transtorno está descrita no DSM-5 TR, tá? Mas também a gente pode encontrar tanto na literatura, né, quanto Hã, na comunicação das pessoas, ele sendo chamado por outros termos, como transtorno opositor desafiador ou transtorno, opositor desafiante, né. Eu resolvi colocar a terminologia conforme o DSM, então transtorno de oposição desafiante. Esta aula, ela converge com a aula, que foi ministrada também por mim, em relação ao TDAH, tá? Por quê? Porque é uma comorbidade extremamente frequente, principalmente em crianças, a relação dos 2 transtornos, né. Então é uma comorbidade que a gente vê com muita frequência, o TOD dentro do grupo de crianças também com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que que é, né, o TOD? É uma comorbidade, como eu disse, em 50% das crianças que têm TDAH de apresentação combinada e em um quarto das crianças de apresentação desatenta. Por quê? Porque a impulsividade, né, ela é um traço neuropsicológico bastante importante no grupo de TOD. Então, é por isso que no TDAH de apresentação combinada, a gente tem uma frequência maior, né, da coexistência dos 2 transtornos, tá. Embora seja uma comorbidade muito frequente com o TDAH, o TOD, ele está classificado dentro de um outro capítulo do DSM, intitulado Transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta, tá bom? Lembrando que o TDAH está dentro do grupo dos transtornos de neurodesenvolvimento, e o TOD, então, nos transtornos disruptivos do controle de impulso e da conduta. Nesse grupo, né, estão caracterizadas condições que são específicas, que têm ali comportamentos específicos voltados para a violação dos direitos dos outros, por colocar o indivíduo, né, em conflito significativo com as normas sociais e com as figuras de autoridade. E aí a gente tem lá não só o TOD, mas outras condições, né, que aparecem junto nesse mesmo grupo que a gente vai falar a seguir. Quais são os critérios, então, diagnósticos conforme o DSM? Então, é um transtorno marcado por um padrão de humor raivoso e ou irritável, com comportamento muito questionador, desafiador ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses, como evidenciado por pelo menos 4 sintomas das características que eu vou falar a seguir, e exibido na interação com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão. Então, isso é uma coisa interessante. Olha só, eu preciso de um padrão de humor raivoso e irritável, um comportamento questionador, desafiador ou índole vingativo, né? Então, a índole vingativa, ela não é um critério obrigatório, né? Eu posso ter uma criança que seja só muito questionadora ou muito desafiadora, né? Que tem esse padrão de humor irritável, com 4, né, dos aspectos dos sintomas que a gente vai falar abaixo, e com a rivalidade que não seja rivalidade com o irmão, tá? Então, dentro dessa característica do humor raivoso e irritável, o que que a gente tem? A frequência de perder a calma, a frequência, né, de se demonstrar sensível ou facilmente incomodado, né, e com frequência, estar raivoso ou ressentido, né, com alguma coisa que tenha acontecido ali dentro do contexto. Como comportamento questionador ou desafiante, o que que a gente percebe? Crianças que frequentemente questionam figuras de autoridade, né? Ou no caso dos adolescentes, né? As figuras de adultos, né? Frequentemente desafia assintosamente, né? Ou se recusa a obedecer regras e pedidos das figuras de autoridade. Frequentemente, crianças que incomodam deliberadamente outras pessoas e que frequentemente culpam outros por seus erros ou por seu mau comportamento.
tá? Então, além do padrão de humor irritável, né, e um comportamento questionador, tem que completar 4 desses 7 aspectos aqui, por pelo menos 6 meses, para além, né, da relação com o irmão. Além disso, se a criança foi malvada ou vingativa por pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. E aí, assim, persistência e a frequência desses comportamentos precisam ser utilizados para fazer a distinção entre um comportamento limite normal da idade, né? E um comportamento sintomático, um comportamento que escapa da normalidade esperada, né, para a idade. No caso de crianças abaixo de 5 anos, o comportamento deve ocorrer na maioria dos dias durante um período mínimo de 6 meses, exceto se explicitado de outro modo. No caso de crianças maiores de 5 anos, o comportamento deve ocorrer pelo menos uma vez na semana durante o mínimo de 6 meses, exceto se explicitado de outro modo, que são ali, né, os itens do critério A, tá? Embora tais critérios de frequência sirvam de orientação quanto ao nível mínimo de frequência para definir os sintomas, outros fatores também devem ser considerados, tais como se a frequência e a intensidade dos comportamentos estão fora da faixa de idade para o nível de desenvolvimento, gênero e cultura, né? Então, assim, por que cultura? Porque o que é socialmente ajustado e aceito numa cultura nem sempre vai ser na outra, né? Então, a perturbação no comportamento está associada a sofrimento para o indivíduo e para os outros em seu contexto social imediato, então, família, os grupos de amigos, os colegas de trabalho, ou causa impacto negativo no funcionamento social, educacional, profissional ou de outras áreas da vida do indivíduo. Além disso, os comportamentos não devem ocorrer exclusivamente durante um surto, né, um curso de surto psicótico, né, de transtorno psicótico, ou uso de substância, ou episódio depressivo, ou bipolar, tá? Senomania ou, né, polo depressivo. Além disso, os critérios para transtorno disruptivo da desregulação do humor não são preenchidos, tá ok? E aí eu sugiro que quem não domina, né, os critérios para desregulação de humor, vão dar uma olhada lá dentro dos transtornos, né, depressivos. É um diagnóstico específico para a infância, que antes era muito associado com desfecho bipolar, né? Mas hoje, já se entende que um desfecho mais frequente para transtorno de desregulação de humor é muito mais a depressão, né, do que exatamente esse espectro bipolar, tá? Então a gente tem essas 3 características, né? O humor raivoso e irritável, comportamento questionador e desafiante e a presença de índole vingativa, tá? Que precisa ter estes critérios aqui para que a gente estabeleça como diagnóstico. Quando a gente fecha um diagnóstico de TOD, a gente precisa incluir o que a gente chama de especificadores, né? Então, especificar a gravidade atual do quadro. E ela vai ser leve quando os sintomas se limitarem a apenas um ambiente, seja em casa, seja na escola, no trabalho, com os amigos, tá? Ela vai ser moderada se os sintomas estiverem presentes em pelo menos 2 ambientes, e grave se os sintomas estiverem presentes em 3 ou mais ambientes. E esse é um ponto importante, né? Às vezes, os terapeutas dizem assim: ah, mas eu acho que não é TOD, porque aqui no consultório ele nunca demonstrou nenhum tipo de oposição. Aqui no consultório ele é uma graça, ele brinca direitinho, né? Ele estabelece vínculo, ele não se irrita. Não necessariamente. Então, eu me lembro que quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, era um critério diagnóstico que os sintomas estivessem presentes em mais de um ambiente. Hoje, isso já não é um critério de exclusão para o diagnóstico, né? Pode estar em apenas um ambiente. E aí, o que vai, mudar é o nível de gravidade, né? Então, quando você tem isso limitado a um ambiente, você tem uma apresentação mais leve do transtorno, tá? Então, não é raro, né, que os indivíduos com TOD apresentem sintomas somente em casa e apenas com membros da família, né? Então, no entanto, quando eu tenho mais de um ambiente, isso é indicador de uma gravidade mais importante. Alguns pontos importantes sobre o diagnóstico, né? Então, limiar de 4 sintomas dentro daquela listinha, né? Ou mais durante os 6 meses que precedem a nossa avaliação, né? A persistência e a frequência dos sintomas deve exceder os níveis considerados normais para a idade, né? Então, por exemplo, uma criança muito pequenininha, né? Que não tolere frustração, uma criança muito pequena não tolera mesmo, né? Então, a gente tem que estar sempre muito alinhado
com os aspectos do desenvolvimento e com os aspectos do que é esperado para cada faixa de idade, né? Então, assim, o que que é esperado, né, para uma criança da idade da criança que eu estou atendendo em relação a isso, em relação à à reversibilidade do pensamento, né, a se colocar no lugar do outro, a empatia, a tolerância de frustração, né, a conseguir perder no jogo, né, a se colocar, né, de maneira a defender o amigo ou não numa situação, né. Então, assim, a relação com mentiras, né, então tudo isso entra nessa nossa análise, tá. Nos pré-escolares, então em crianças bem pequenas, como eu falei, né, as explosões de raiva, na maioria dos dias, somados a mais 3 sintomas por 6 meses, com prejuízos significativos, podem configurar TOD, tá? Então, explosão de raiva na maioria dos dias, somados a 3 sintomas daquela lista lá. E os indivíduos não se consideram opositores ou desafiadores, né? E tendem a justificar seus comportamentos. Então, esse é o dado interessante, né? Eles têm uma metacognição, né, relacionado a este aspecto diminuída. Eles não conseguem fazer uma leitura do ambiente de que o comportamento deles é disruptivo, né? De que é um comportamento problemático muitas vezes. É sempre este movimento de tentar culpar todo mundo, né, pelo que acontece, o outro pela, né, pela consequência que ele teve, pelo problema que ele teve, pelo comportamento que ele teve, mas uma dificuldade bastante grande de assumir, né, os próprios comportamentos e as próprias consequências. E nesta população, a gente tem um maior risco de suicídio, mesmo com comorbidades controladas, tá? Então, é um grupo, né, que tem um fator de risco bem importante aí. Gosto dessa tabelinha porque ela traz pra gente, né, de maneira bem didática, assim, a diferença entre birras e comportamento opositor, né? Então, em relação à idade e duração, né, birras típicas vão até 4 anos. Para além disso, né, a criança já tem condição de entender né, alguns limites, de negociar, né, de tolerar um pouco, né, a frustração, então, isso faz com que a partir dos 4 anos a gente entenda que eu já tinha que ter uma habilidade adquirida ali, que não necessariamente se essa criança, né, tem um comportamento opositor, e só isso ali, eu vou fechar um diagnóstico de TOD, né, mas, já é um indicador importante para mim, tá. Em relação a tempo e fatores redutores, então, ó, quando eles são, né, as birras, elas são autolimitadas, né, então reduzem com o tempo e com a ação dos pais. O comportamento opositor, ao contrário, né, ele tem uma persistência ao longo da infância e adolescência e ele não reduz facilmente. Ou seja, o grau de flexibilidade dessas crianças geralmente é diminuído também. Então, eles são difíceis, né, de refazerem a rota, né, de repensarem e até de se apropriar desse fator aprendizagem da consequência dos seus atos, né? Então, isso explica até a persistência deste padrão, né? O desenvolvimento da criança que faz birra é um desenvolvimento normal, né? E nas crianças que têm um comportamento, né, mais desafiador, pode ter um atraso aí de desenvolvimento, com dificuldades, impactos na socialização e na comunicação. A socialização com os pares e com os cuidadores, na birra ali, é normal, e nas crianças opositoras, mais difícil, mais irritadiças, agressivas, centralizadoras e com problemas com outras crianças com muita frequência. Problemas de sono e comportamento nas crianças com birra estão ausentes e nas crianças com comportamento opositor muito presentes e comuns, assim como histórico familiar para transtorno, né, na birra típica, ausente, e nas crianças, né, que têm ali um comportamento opositor, a gente tem um histórico familiar geralmente positivo, tá bom? Hã, o TOD, né, acomete cerca de 3,3% da população, mais prevalente em meninos, assim como o TDAH, de 1,59 para 1, antes da adolescência. Os primeiros sintomas geralmente surgem nos primeiros anos ali de escola, né, na pré-escola, e o TOD precede o que a gente chama de transtorno de conduta, né, sendo esse mais prevalente em crianças que abrem TOD mais novas. O que que isso quer dizer? Quanto antes a sintomatologia de transtorno opositor desafiante se apresenta, pior o prognóstico, né? Então, o transtorno de conduta, ele é um nome que se dá para, eu falo que é a evolução do Pokémon, né? É a evolução do TOD. Então, é uma nomenclatura
que a gente usa, começa a usar na adolescência, né? E para comportamentos ainda mais elaborados em relação a essa coisa da testagem do ambiente, da disrupção, né, e do rompimento com as regras, tá certo? E é uma população que, assim, muito vulnerável para suicídio, a gente já falou, né? E para outros transtornos psiquiátricos importantes, incluindo depressão e ansiedade. A desregulação emocional está presente no TOD, mas não no transtorno de conduta. E este é um fator muito importante, né? A criança que tem o transtorno de oposição desafiante, né, ela sente as situações, né, ela se ressente quando ela acha que ela foi contrariada, né, ela sente muita raiva quando ela foi contrariada, ela briga, né, para conseguir aquilo que ela quer. No transtorno de conduta, a gente tem um afeto já muito mais embotado no que no TOD, né, no sentido de que a desregulação emocional aqui é um fator positivo, né, é um fator positivo no sentido de que existe ali uma movimentação da emoção, né, existe ali um afeto, né, mais vivo. No transtorno de conduta a gente já não vê isso, tá? Então, quando preenchidos os critérios também para transtorno disruptivo de desregulação de humor, o TOD não será diagnosticado. Então, o TOD, gente, ele acaba sendo o transtorno disruptivo de desregulação de humor, ele já é um diagnóstico meio de exclusão, tá? O TOD é mais um diagnóstico de exclusão ainda, tá bom? Então, TOD não vai fechar, não vai ser fechado quando eu tiver um transtorno que configure um transtorno de humor, né? Que é bem caracterizado por esse humor irritadiço, por esses rompantes de raiva. Qual é a diferença? A índole vingativa e a testagem dos limites e da autoridade do outro. O desregulação de humor, né, o transtorno disruptivo de desregulação de humor, você tem essa coisa irritativa, você tem as crises de raiva, são crianças, né, com uma convivência muito difícil também e tal, mas são crianças que não têm essa característica, tá? Então, eu acho que aí seria o pulo do gato para o diagnóstico diferencial. Fatores de risco, claro, temperamentais. Então, existem características da nossa personalidade que já vêm com a gente, né? E que de alguma forma predispõem essas crianças, né, a evoluírem aí e apresentarem, né, o transtorno, aspectos ambientais e genéticos e fisiológicos, tá? É claro que não é uma regra, mas sempre que eu falo disso, né, e penso nesses fatores ambientais, existem algumas literaturas e eu, assim, já trabalhei muito com casos de adoção, por exemplo, né, adoções difíceis, adoções tardias, com crianças que ficaram expostas a um ambiente muito, 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 muito vulnerável, né? E a gente vê isso com uma certa frequência, né? Então, isso demonstra o quanto que o fator ambiental e um ambiente negligente, né? Um ambiente que gera ali também um desamparo, né? Uma falta de vínculos seguros e tal, o quanto que isso pode, né? Exacerbar a chance disso se estabelecer ali, principalmente quando a gente tem um fator genético também envolvido, tá? É, esse diagrama, ele é um diagrama que eu produzi com um caso que eu atendi, que eu considero que foi um caso muito bem sucedido, né? No sentido de que foi a primeira vez que eu tive um espaço dentro de um ambiente escolar para psicoeducar não só os professores, né, a equipe, mas também os pares e as famílias, né? Então, por que que esse diagrama ele é importante? Porque ele conta pra gente que para além, né, das questões neuropsicológicas que envolvem o funcionamento do transtorno, né? Então, sim, quando a gente pensa nos aspectos neuropsicológicos, essas crianças têm uma fragilidade nos neurotransmissores relacionados ao humor, né? Eles têm muitas vezes um hipometabolismo frontal, né, que vai aumentar a chance, né, disso acontecer. E isso vai fazer com que sejam crianças que se opõem às regras, às ordens e aos combinados, que desafiam e discutem muito com os adultos e se encrencam, né, com as outras crianças e que apresentam dificuldades bastante importantes, né, em relação a assumir os seus erros. Além disso, são crianças de difícil convencimento, apesar dos desfechos lógicos, isso fala muito sobre a inflexibilidade cognitiva deles, né? Uma grande intolerância à frustração e uma grande inabilidade, né,
atender ali, a responder às regras, né, e atender e pensar em consequências em tempo hábil. Então eles são muito impulsivos, eles agem sem pensar e eles têm grandes questões de relacionamento. E aí o que que acaba acontecendo? O que que a gente vê com muita frequência? Essas crianças, né, que já enfrentam todas essas questões em família e na escola, acabam ficando muito expostas, porque tudo acaba sendo a criança, né? É aquela que está sempre envolvida numa confusão, é aquela que está sempre envolvida num problema, é aquela que foi sempre a que bateu no amigo, a que não segurou a onda, né, a que teve ali uma questão. Então, assim, são crianças que acabam ficando muito expostas. E isso vai fazendo o que a gente chama em terapia cognitivo comportamental de viés confirmatório das crenças disfuncionais. Então, essa criança, ela começa também, ela já tem essas questões e ela começa a imprimir nesse ambiente uma confirmação sobre esse funcionamento, né? Então, pensamentos como tipo: "Ninguém gosta de mim mesmo? Então, agora que não vão gostar". E aí começa, né, todo um comportamento de manutenção também dessas relações sobre esses moldes, né. Muito bullying, muitas críticas em todos os eixos de convivência. E aí, o que que a gente precisa fazer, né? Então, o tratamento, ele vai usar tratamento medicamentoso muitas vezes para, né, ajustamento dessa questão da impulsividade, muito trabalho, né, de tentar flexibilizar cognitivamente essas crianças, tentar fazer com que elas aprendam a prever as consequências e a modular os seus comportamentos, fazer com que elas entendam também sobre as suas emoções, aprendam sobre as suas emoções, para que elas se modulem, né, e acabem também tendo uma resposta um pouco mais funcional nas adversidades do dia a dia. Mas mais do que isso, e tão importante quanto isso, eu acho que é o ambiente em que essa criança está inserida, interromper este viés confirmatório, né. Interromper essa resposta que o ambiente vai dando, que vai confirmando a crença disfuncional que essa criança tem. Que às vezes não é tão distorcida assim, não é tão disfuncional assim, porque de fato, ele se relaciona mal, é sempre ele que arruma confusão. As pessoas realmente às vezes não gostam muito dele, enfim. Mas quando o ambiente responde com hostilidade, a gente tem uma combinação bombástica ali. Então, esse caso era um menino de 11 anos de idade, na verdade acho que ele era até mais novo, quando a gente começou o tratamento. Eh Ele tinha, né, um humor muito irritadiço, né, ele tinha um comportamento raivoso, ele testava os adultos, ele aprontava, ele fazia ele, né, arrumava confusão com os amigos, mas ele não tinha índole vingativa, né. Então isso também facilitava o caso dele, né. A grande maioria das crianças com TOD, gente, não tem índole vingativa, né. Arrisco dizer isso, tá? Não tem, né. O que acontece é que vão se somando essas comorbidades e esse ambiente vai reforçando tanto, né, essa maneira difícil da criança se relacionar, que chega uma hora que, né, a criança vai se sentindo uma estranha ali mesmo, e aí, né, vai para um lado de se relacionar de um jeito cada vez mais disfuncional. E aí, o que que eu consegui fazer, né, nesse caso? Eu tinha uma interface muito próxima com a coordenação, né, então a gente tinha estratégias comportamentais muito interessantes de tirar a criança quando a situação não estava, né, favorável. Quando a gente achava que não ia ser legal para ele, a gente inventava uma outra atividade. Ele tinha comorbidade com TDAH também, então era uma criança que frequentemente precisava sair de sala de aula e ele tinha essa autorização. Só que no grupo isso começou a ficar muito difícil, até porque, assim, sempre tinha essa história de que o menino tinha batido num amigo, aí o grupo ficava contra ele, que tinha batido no outro amigo. E aí a gente começou um trabalho, né, junto com as crianças, de as crianças não devolverem para ele, né, o grupo não devolver para ele, e os pais também. Então essa família permitiu que eu abrisse esse diagnóstico, né, para este grupo de pais. O grupo de pais entendeu do que se tratava. E aí também foi tendo um trabalho de contenção, né, destas crianças e dessas famílias, e foi um processo muito, muito, muito bonito que a gente ganhou muito, né, modificando a resposta, não exatamente só o comportamento da criança, mas muito da resposta ambiental em que esse menino estava inserido, né, então mas é um caso de um em 1.000.000, né, eu entendo, assim, até o fato da família, né, querer abrir o diagnóstico e entender o quanto que isso era importante, a escola acionar as famílias para que, né, a psicóloga da criança falasse com as famílias. Era uma escola É uma escola de um modelo muito diferente de educação, com um grupo muito pequeno de pais. Cenário
né, atípico e, né, assim, muito interessante. Mas para dizer, né, tudo isso para dizer que sim, né, tem tratamento, tem. Nem todas as crianças com TOD vão evoluir para transtorno de conduta, né? E a gente precisa acreditar nisso, né, para poder também tentar melhorar a vidinha deles, né? Em relação ao perfil neuropsicológico, a gente não tem ainda na literatura, né, um perfil descrito assim, né, com muita clareza. O diagnóstico ele é totalmente clínico, né? E o que a gente precisa é se atentar, né, para as diferenças no setting e nos relatos. Aquilo que eu falei, às vezes a criança é um anjo com você, mas tem, né, todo esse comportamento disruptivo fora dali. E nesse sentido, as escalas podem ser um auxílio, né? Então, as escalas que vão avaliar tanto o comportamento em escola, né? Em outros ambientes, em casa, outros ambientes coletivos, às vezes outras atividades, né, extracurriculares que a criança faz. Criança com TOD, assim, se tem um contexto interessante da gente observar, é aula de educação física, curso de futebol, né, treininho de futebol. Por quê? Porque são contextos que exacerbam a competitividade, né, que exacerbam a impulsividade, e é muito interessante a gente poder observar nesses contextos, tá? Então, para além do TOD, o que que a gente tem? A evolução do TOD, que é o transtorno de conduta. E aí, olha só. Lucas, 6 anos, descrito pelos pais como teimoso e desobediente. Frequentemente desafia ordens, faz birras intensas quando contrariado e tem dificuldade em acertar regras na escola, mas nunca foi agressivo com colegas ou destruiu objetos. Joana, 13 anos, já foi suspensa por agredir colegas, quebrou o vidro da escola de propósito e recentemente foi pega furtando em uma loja. Demonstrou frieza ao relatar os eventos, sem expor remorso, tá? Então, aqui, ó, a gente tem exatamente a diferença, né, dessa carinha do Todd e a carinha, né, do transtorno de conduta aqui. Então, em relação a essa frieza, a esse já embotamento, né, a essa afetividade, né, mais fria mesmo, né, mais ausente, assim. Eh, e são casos, infelizmente, né, de um prognóstico pior também. Então, qual é a linha do tempo disso, né? Quando nada dá certo, né, e quando o prognóstico realmente é muito ruim e se confirma, né. A gente tem crianças muito desobedientes de 3 a 5 anos que evoluem para TOD, com um diagnóstico aí de 6 aos 9 e um transtorno de conduta podendo ser estabelecido a partir dos 10 anos até os 17. Acima de 17 anos, a gente vai para o que a gente chama de transtornos de personalidade antissocial, tá. E é muito importante a gente pensar nisso, né, porque a gente precisa, como profissional de saúde, né, de educação, criar métodos, criar recursos para que as nossas intervenções possam mudar essa trajetória, né. Então esse caso que eu contei aqui, eu acho que ilustra muito isso, né. Que esforços que a gente precisa fazer para que, de alguma forma, a gente estanque esse processo, né, e não permita que, né, a maioria das crianças trafeguem aí por esse espaço, né. E aí, quando a gente fala das questões ambientais, isso tem um grande peso, né. E a orientação de pais pode aí ser um grande aliado, né, um processo, né, uma grande aliada, né, na condução desses casos, né, com desfechos melhores do que isso, tá. Então, os critérios diagnósticos do transtorno de conduta, né, do DSM, eu coloquei eles aqui integralmente. Então, o critério A, padrão repetitivo e persistente de comportamento em que os direitos básicos dos outros ou as normas sociais importantes são violadas, com pelo menos 3 dos 15 critérios abaixo, presentes por pelo menos, né, 12 meses, sendo que pelo menos um nos últimos 6 meses, tá? Então, a gente vai observar o último ano de vida, né, tem que ter pelo menos 3 dos 15 critérios e pelo menos um nos últimos 6 meses, tá? E aí, ó, agressão a pessoas ou animais, ameaça, intimidação, inicia brigas físicas, usa armas que podem causar danos graves, crueldade física com pessoas, crueldade com animais, roubo com confronto, assaltos, por exemplo, forçar alguém à atividade sexual, tá? Destruição de propriedade, incendiar, né, com intenção de causar dano, destruir propriedade alheia, né? Invadir casas, então engano ou roubo, né, furtar, invadir casas, prédio ou carros, manter, né, mente para obter favores ou benefícios pessoais,
E violações graves de regra, né? Sai de casa à noite sem permissão, foge de casa pelo menos 2 vezes na semana, né? Fugiu de casa por pelo menos 2 vezes na semana, e absenteísmo escolar, tá? Com início antes dos 13 anos. Além disso, comportamento deve causar prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional, e se a pessoa tem 18 anos ou mais, aí os critérios para personalidade antissocial não devem ser atendidos, tá? Então, para que a gente mantenha o diagnóstico para além dos 18 anos, como transtorno de conduta, a pessoa não pode fechar diagnóstico para transtorno de personalidade antissocial. Para além, né, dos sintomas ali, a gente tem critérios adicionais e especificadores. Então, em relação ao início do transtorno, com início na infância, com início na adolescência e com início não especificado. Então, ó, transtorno de conduta, com início na infância, né, é o primeiro especificador. Pelo menos um sintoma antes dos 10 anos, tá? Com início na adolescência, nenhum sintoma antes dos 10 anos e início não especificado quando a gente não tem essas informações. Para além disso, com emoções pró-sociais limitadas, né? Então, isso é um especificador de gravidade, aquela questão do afeto que eu falei, né? Então, se eu tenho, por exemplo, ó, um transtorno de conduta com início na infância, com emoções pró-sociais limitadas, né? Eu tenho um prognóstico muito, muito ruim, tá? E o que que isso quer dizer? Presença de pelo menos dois dos seguintes critérios de forma persistente por pelo menos um ano, né? Por um ano. Falta de remorso ou culpa, insensibilidade ou falta de empatia e despreocupação com o desempenho, afeto superficial ou deficiente, tá? E aí a gente estabelece o nível de gravidade em relação à quantidade de sintomas, né? Poucos sintomas, com pouco prejuízo, sintomas e prejuízos entre leve e grave, e muitos sintomas ou impactos significativos sobre os outros. Quais as bases neurobiológicas, né, envolvidas, então, no TOD e no transtorno de conduta? E, né, depois no transtorno de personalidade antissocial também. A gente tem córtex pré-frontal, dorso lateral, que vai ter uma função associada ao planejamento, inibição e controle cognitivo, né? E o que que a gente vai ver em tomografia, né? Ativação reduzida em tarefas de controle executivo, então baixo controle executivo. Amígdala, processamento de emoções, medo, e empatia. Então, tem uma resposta diminuída aos estímulos emocionais negativos, a rostos tristes, assustados, né, comparado com crianças normais, tá? E a região do estriado, que é relacionado à recompensa, motivação e impulsividade. Então, existe uma ativação aumentada frente às recompensas imediatas, o que sugere uma busca grande por prazer e risco. Estas são as referências da tabela anterior, tá? Então, deixo todos os estudos aqui que foram consultados para montar essa tabela. Além disso, então, além das bases neurobiológicas, e aqui a gente está falando de estrutura e função. Agora a gente vai falar do perfil neuropsicológico encontrado, que vocês vão perceber que são várias alterações que a gente encontra em outras patologias também, inclusive no TDAH, tá? Então, assim, existem estudos que vão apontar para déficit de função executiva, então, principalmente no controle inibitório, no controle da impulsividade, no planejamento e na resolução de problemas, né? Déficits atencionais, então, em atenção sustentada e seletiva, né? Especialmente em tarefas com uma demanda cognitiva mais elevada. Alterações na velocidade de processamento, então, a redução no tempo de resposta e no processamento de estímulos mais complexos. Alteração de memória de trabalho, então, alguns artigos vão apresentar que esses pacientes têm dificuldade para manter e manipular informações, né? O que traz uma relação com a impulsividade, com a desorganização. Alguns artigos vão falar em prejuízos de cognição social, principalmente na redução da empatia e na capacidade do reconhecimento de emoções e teoria da mente. E aí, assim, a gente tem. Isso é interessante a gente falar, né? Porque às vezes a gente escuta, mas alteração de cognição social é no autismo, né? Não é no autismo. A gente tem alteração de cognição social em uma série de patologias, né? Então, é mais um quebra-cabeça que a gente vai montando aí, né, para que a gente tenha um raciocínio clínico enriquecido, né? Então, alteração de cognição social a gente tem no TDAH, a gente tem no TE e a gente tem até no TOD, tá? E no transtorno de conduta também. Tomada de decisão e recompensa. Então, valorização das recompensas imediatas, insensibilidade a punições futuras, essa dificuldade, né, de antever as consequências. E dificuldade em identificar e modular as emoções e uma maior reatividade emocional, configurando uma dificuldade de regulação emocional.
essas são as referências que foram consultadas para montar essa tabelinha anterior. E aí eu deixo algumas sugestões, né, de instrumentos que podem ajudar a rastrear esses comportamentos. Então, o CBCL, eu mantive ele aqui, porque é um instrumento que muita gente usa. A gente não tem exatamente uma validação brasileira, normativa, maravilhosa para correção disso. Então, quem usa, usa muito mais qualitativamente, né? E é um formato de entrevista, um inventário de comportamento, um formato, né, de entrevista que vai identificando aí todos os pormenores, né, do comportamento da criança que a gente está avaliando. E tem a DBD, né, que é uma escala de comportamento opositor, também bastante difundida na literatura, eu gosto dela, ela avalia bem as questões de transtorno de conduta, os comportamentos disruptivos e tal, então vai dando, né, a frequência com que, né, vai dando vários comportamentos e aí os familiares e professores, né, vão marcando qual é a frequência disso, né, qual é a intensidade disso, na verdade, tá? Então, ó, argumenta desnecessariamente com adultos, mente para obter vantagens, né, ou favores para evitar obrigações, inicia luta corporal ou briga, tem sido fisicamente cruel, fala excessivamente, tem roubado itens, né? E aí tem toda a sintomatologia aqui descrita ao longo de 40 e tantas afirmativas, tá? Então, esse é um questionário que eu uso bastante e gosto bastante. E deixei aqui também a Snap 4, né? Bastante difundida, bastante utilizada. Falei dela também na aula de TDAH. Porque, né, ela vai também avaliar alguns aspectos, né? Então, é irritável, faz coisas que incomodam outras pessoas, discute com adultos. Então, embora seja um, um instrumento bastante utilizado, né, para o rastreio de desatenção e hiperatividade, tem alguns aspectos também que vão abordar aqui comportamento opositor, que fazem bastante sentido. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham, né, gostado e acho que fica aqui o início, né, do estudo desta área, que é um flerte aí bem interessante da neuropsicologia com a psiquiatria, né? Com uma população que pouca gente escolhe estudar, né? Que são crianças e adolescentes com este, né, este padrão, mas que não são casos difíceis da gente encontrar na prática clínica, né? Então, que a gente tem que estar preparado, né, para isso e para saber descrever isso e como que a gente dá uma notícia dessa para os pais, né? Então, tudo isso são aspectos bem importantes, né? E o quanto que é importante a gente dar uma notícia dessa, né, para a família que procura, justamente para que eles entendam o quanto que o ambiente pode ter um papel transformador, né, em relação ao prognóstico, para o bem e para o mal. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, né, os meus contatos ficam aí e eu vou deixar também, as referências consultadas. Tá legal? Tchau, tchau.